Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Determine a raiz quadrada do número racional abaixo. Então, a raiz quadrada de 0,64 é igual. Lembrando que o índice 2 não aparece. Então, a raiz quadrada de 0,64. Então, que número ele vezes ele mesmo dá 0,64? Olha, se com números maiores é difícil ficar fazendo testes, né? Que número ele vezes ele mesmo dá aquele número lá, 1024 da aula anterior. Imagine com o número decimal. Que número ele vezes ele mesmo dá 0,64? Esse número é menor do que 1, porque 1 vezes 1 é 1. E 0,64 é menor do que 1. Então, o número que eu estou procurando é o número que seja 0, alguma coisa. Então, que número 0, ele mesmo dá 0,64. Se eu for ficar testando esses valores, se torna uma operação muito cansativa. Então, tem uma dica. Eu vou pegar lá. Que número ele vezes ele mesmo dá 0,64. Eu vou pegar o 0,64, que é a raiz que eu estou procurando. Vou tirar a vírgula. Ó, tirei a vírgula, ficou 0,64. 0 à esquerda não vale nada. Vou falar de novo, ó. Pega o número, que eu estou procurando a raiz dele. Tira a vírgula. Que número que ficou? 0,64. 0 à esquerda não vale nada. O que ficou? 64. Fatora 64. Olha lá. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, se eu tenho raiz quadrada, cada dois números iguais, eu tiro 1 da raiz. Tá ali, é o que eu vou usar. Cada dois números iguais, eu tiro 1 da raiz, é o que eu vou usar. Cada dois números iguais, eu tiro 1 da raiz, é o que eu vou usar. Tá aqui. Basta multiplicar os que eu tirei da raiz entre si. Vamos lá, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, se fosse raiz quadrada de 64, a resposta seria 8. Porque 8 vezes 8 é 64. Mas não é raiz quadrada de 64, mas sim 0,64. Então, lá. Se fosse apenas o 64, fatorado deu 8, porque 8 vezes 8 é 64. Agora, mais uma dica. Se não é 8, porque não é 64, é 0,64, notem, quantas casas eu tenho após a vírgula do 0,64? Tenho duas casas após a vírgula. Como que é raiz quadrada, eu vou pegar essas duas casas, duas casas dividido por 2, que é o índice da raiz, dá 1. Então, eu vou ter apenas uma casa após a vírgula. Então, a dica é, se eu tenho duas casas após a vírgula e é raiz quadrada, eu vou usar apenas uma delas. Apenas uma casa depois da vírgula na resposta. Porque 2 dividido por 2 dá 1. Então, quer dizer que a resposta da raiz quadrada de 0,64 tem que ter uma casa após a vírgula. Então, se eu tenho 8 aqui, ó, colocar a vírgula aqui, fica uma casa após a vírgula. Acrescento 0, está aqui. Então, 0,8 é raiz quadrada de 0,64. Então, novamente, se eu tenho duas casas
após a vírgula e a raiz quadrada, a minha resposta vai ter apenas uma casa após a vírgula. Se eu tivesse 4 casas após a vírgula, a raiz quadrada é 4 dividido por 2, eu teria apenas 2 casas na resposta. Então, essa é a dica. Vamos lá. Raiz quadrada de 0,64 é igual a 0,8. Pois 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. Novamente a dica. Se eu tenho aqui no meu radicando 2 casas após a vírgula, a minha raiz vai ter apenas uma casa após a vírgula. Muito obrigado e até a próxima aula.